Donete me ouve? Tu tá me ouvindo aí, Cláudio? Estou, a Ivonete saiu, mas ela Então, saiu, deve beleza. voltar. Então, nós vamos começar com o que está aqui. Eu vou fazer assim, vou virar meu telefone desse jeito, que eu vou ficar aqui com quem está do meu lado, né? O pessoal puder entrar. Gente, vamos orar. Antes de qualquer coisa. Eita, me lembrei que Vamos. Ai, amém. Está aberto, hein? Câmara Vamos orar, viu, gente? Graças a Deus, acertei. Eu vou começar orando aqui, porque todo mundo ouve, eu estou perto do telefone. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por este dia, agradecendo também pela nossa vida, pelo teu cuidado, teu amor para conosco. E nos colocamos, Pai, na tua presença, desejando receber de ti a tua palavra, que ela venha para transformar a nossa vida, nos fazer filhos coerentes e compatíveis com o desejo que tu tens para nós, Pai. Obrigado pelo teu grande amor. Em nome de Jesus, amém. 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 Eu acho que hoje está bom, né, Edivaldo? Som? Edivaldo? Tá bom o áudio hoje, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Então vamos nós. Tá ótimo. Então vamos continuar tá nosso texto de Romanos. Nós estávamos começando a leitura a partir do verso 9 do capítulo 12. Aí eu vou pegar agora de 9 até 16, viu, gente? Ok? Então, capítulo 12, verso 9 a 16, diz assim o texto. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus... Aqui tá bem. Não, estou aqui, está falando. Tá me ouvindo agora? Pronto, bora lá. Então, gente, o Paulo está falando de amor ágape, na verdade, né? Ou seja, fazendo referência ao amor de Deus e o amor que é derramado em nossos corações. Ele está falando de amor que deve ser sincero, o amor que odeia o mal, né? O amor que se apega ao que é bom. Ele vai fazer um conjunto de citações aí relacionadas ao amor, mas enfatizando isso na vida de um cristão, a essência do amor na vida do cristão. O que acontece na prática é que do verso 12 até o verso 15, se vocês observarem, do capítulo 12 até o capítulo 15, Paulo vai estar sempre falando do amor nos relacionamentos, né? O amor sendo o modelo de relacionamento. Ele está falando aqui de uma forma até paralela, eu diria, com o que a gente encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, né? O amor é paciente, o amor é bom, o amor não se ensoberbece, né? Não tem ciúmes. Então, ele está falando aqui do amor numa perspectiva dessa forma. Tanto que ele começa lá no verso 9, dizendo: o amor deve ser sincero, ou seja, não deve haver hipocrisia, não deve haver falsidade. Estão vendo, né, gente? Não deve haver falsidade, né? Puxação de saco, né? Nada disso no amor entre cristãos. Mas que seja um amor sincero, né, entre irmãos. E vejam que depois da ordem de amar, que esse amar está dando como uma ordem, o amor deve ser sincero, né? O dever, né? Ele vai trazer aí algo interessante, né?
vem uma outra ordem, odeiem o que é mal, e uma terceira, peguem-se ao que é bom. Então, dá 3 ordens de uma lapada só no mesmo verso. É amar de forma sincera, é odiar o mal e se apegar ao que é bom. Então, Paulo está trazendo aí algo que é interessante, né? Para que a gente entenda muito bem, como muita gente fala, o amor não é cego, né? O amor deve ser um amor que é amado de olhos abertos, para a gente não amar sem entender o que está fazendo, né? Nem amar sem propósito. Então, o amor não é uma coisa que a gente vai, por conta de amar ao próximo, fechar os olhos e também não ver nada que deve ver para não estar exortando os irmãos, né? Porque tem hora que a gente tem que, por amor, exortar, né? Por amor, submeter-se um ao outro. Isso ele vai estar falando para nós de forma muito clara quando nós pensamos nisso. Então, o amor não é cego, gente, né? Isso quer dizer que nós devemos nos apegar ao que é bom e, ao mesmo tempo, estar discutindo, conversando, debatendo sobre as coisas que não são agradáveis na relação entre as pessoas, certo? Eu fiz uma anotação aqui dizendo assim, que rejeitar o que é ruim e o que é mal ao mesmo tempo, mal e ruim é mal com U e mal com L, né? Na verdade, é você estar buscando o bem de quem está próximo de você e o seu próprio bem. Então, rejeitar o mal da maldade e rejeitar o mal da ruindade é uma coisa que nós devemos buscar sempre na nossa vida, não é? Entendendo que, mesmo assim, o nosso amor deve conter a afeição, né? Nós devemos ser afetuosos com as pessoas, ele deve ter essa afeição sendo demonstrada pela nossa dedicação para com os irmãos, né? Nós devemos tratar, né, pensar sempre na vida da igreja como uma vida de família, então deve haver afeição natural entre nós, como uma família de muitos irmãos. Uma coisa que me deixa muito chocado às vezes é que um briga com o outro, né, ou se desentende, aí começa já a rejeitar, dizendo que aqui eu não fico mais porque eu estou com raiva de fulano. Quer dizer, no lugar de obedecer a palavra, buscando reconciliação, ele acaba querendo se afastar, não quero mais estar com fulano, não gosto de fulano. Eu lembro muito da história de um irmãozinho lá naquela igreja lá da paróquia do Poça Panela, era a unidade, né? A paróquia é a unidade. O cabo era desunido, viu? Aí um dia ele foi falar comigo dizendo que não podia mais frequentar a igreja porque não sentia a vontade na hora do abraço da paz, porque não ia abraçar uma pessoa que ele não se entendia com ela. Eu disse, então, irmão, você está todo errado. Primeira coisa é buscar entendimento, né? Se você não quiser ficar aqui porque o cara está aqui, ou a cara, você vai ter que sair da terra, porque o cabo vai estar na face da terra, vai respirar o mesmo oxigênio que você respira. E a ordem de Deus para nós, dada por Jesus, não foi essa. Foi, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você vai até ele, né? E aí vocês conversam, se entendem e se reconciliam para que a gente tenha uma vida de harmonia, certo? Então, gente, é isso que Paulo está trazendo. Ele vai falar, inclusive, da dedicação, não é? Trazendo em seguida, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Isso é coerente com o que a gente estava conversando antes, né? A gente não tem uma supervalorização da gente, nem também uma baixa autoestima, não é? Mas honrar aqueles que estão dentro de nós, os irmãos, né? Como família de Deus, honrar ao outro, né? É uma forma de a gente demonstrar que ama ao nosso próximo, ter o cuidado com ele, honrar, né? Estar sempre próximo. Então, é uma forma de a gente estar amando ao próximo, entendendo, inclusive, que isso é uma coisa que tem uma dupla direção. Na hora que eu honro o meu irmão, se ele faz a mesma coisa, eu também vou ser honrado por ele. Então, o amor é vivido na comunidade, né, de forma muito mais plena quando nós honramos, cuidamos um do outro, tratamos bem um ao outro, tá certo? E aí Paulo está falando então que não, que prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos, né? Quando a gente busca a honra só para a gente está sendo egoísta, e aí com certeza a gente não vai ter, né, a honra como deveria ter, porque a gente vai ser reconhecido como um verdadeiro egoísta ou alguém egocêntrico que olha para o próprio umbigo, ok? Verso
11, Paulo diz assim, ó, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Não lhe falta zelo, né? Significa o quê, gente? Cuidado, né? A gente tem que ser cuidadoso, tem que ser, quando a gente fala, fulano é um cara zeloso, né? Fulano é uma pessoa zelosa, é uma pessoa cuidadosa, né? Então, a gente deve ser cuidadoso, e isso, gente, para mim, essa palavra soa muito bem quando eu penso em um negócio chamado compromisso. Quando uma pessoa está comprometida uma com a outra, ela tem sempre o cuidado com o outro. Isso anda muito bem quando a gente pensa num casal. Eu gosto muito de usar a frase assim, aquele casal, um ali é cúmplice do outro, né? Então, eles são ali uma dupla, né, que está completamente comprometida, né, para que um ajude ao outro a caminhar em amor, não é? E Paulo diz que a gente fazendo isso, zelando, também deve servir a Deus, servindo ao nosso próximo. É uma verdade, né? Na medida que eu estou amando ao meu próximo, eu estou fazendo aquilo que é um mandamento de Jesus, estou automaticamente obedecendo a Deus, servindo a Deus, porque eu estou amando o meu irmão, certo? Então, o serviço ao Senhor, ele inclui, né, o cuidado para com o outro, o zelo para com o meu irmão. Isso aí eu estou servindo a Deus quando sirvo ao meu próximo. Deus não precisa da gente, né? Ele desejou precisar da gente para que a gente sirva um ao outro em amor, porque aí a gente vai estar mostrando o amor de Deus presente na vida da gente, né? Então, a gente zelando um pelo outro, está servindo a Deus em amor. Essa é a realidade. Ok? Tranquilo até aí, gente? Então, bora para o 12. Esse resto de Romanos é muito tranquilo de trabalhar, porque as polêmicas maiores ficaram lá atrás, com aquela história de justificação, né? E aí a gente tem aí uma tranquilidade maior. Então, bora lá. Verso 12, Paulo diz assim, alegrem-se na esperança. Primeira coisa, eu vou pegar de pedacinho, né? Então, alegrem-se na esperança, né? Parece que é o foco desse verso. Veja o que ele faz. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Três coisas novamente colocadas por ele. Alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança em oração. Essas coisas andam sempre juntas e misturadas, né? A gente tem que orar, de fato, para suportar as pressões da vida da gente, e aí a gente persevera, né? Sustentado pelo Senhor, porque a gente está em oração, né? E a gente orando e perseverando, a gente vai estar vivendo com a alegria do Espírito presente na nossa vida, né? Então, a expectativa dele é que nós possamos estar orando, confiando, né? E confiando pacientemente no Senhor. A gente não sabe, com certeza, o tempo de Deus, né? Mas na medida em que a gente confia em Deus e a gente confia esperando com paciência, a gente começa a funcionar também de forma diferente. A alegria não vai embora do nosso coração, porque a confiança também, gente, anda de mãos dadas com a alegria. Aquele que confia no Senhor, ele tem a alegria do Espírito presente na vida dele. Isso parece que é uma regra bem geral, né? Ok? Verso 13. Olha o que Paulo vai falar agora. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Certo? Então, vejam, Paulo está falando aqui de um negócio chamado generosidade, né? Que nós sejamos generosos. Quando a gente vê alguém passando por necessidade, aquilo que a gente tem, a gente deve compartilhar. Eu vejo muito bem isso nessa questão da distribuição das cestas básicas pela igreja, né? A gente está vendo pessoas passando por necessidades, isso é algo real, né? E a gente deve dar atenção e deve compartilhar, tirar um pouco do que a gente tem para compartilhar, né? Se cada um tirar um pouquinho, todo mundo tem, né? E se quem tem não tirar, aí vai ter pouca gente com muito e muita gente com nada. Então, nós precisamos praticar a generosidade, e esse é o conselho de Paulo. Agora, vejam,
é preciso que a gente olhe para as necessidades reais. Isso eu tenho uma preocupação. Eu sempre digo para a igreja, cuidado, e tenham muito cuidado. Eu já vi muitas vezes acontecer de alguém, por exemplo, numa decúria de cursilho, conta uma história e o cara é um mala, né? Aí a turma vai, chega junto, todo mundo ajuda e o cara estava só na mala. E aí depois os irmãos se sentem todos lesados, né? Ou então de bobo, né? Eu caí de bobo com aquele cara, nunca mais eu ajudo ninguém. Aí a gente não está fazendo corretamente. A gente deve analisar a necessidade e buscar atender se a gente tiver condição de atender ou se tiver como repartir algo que é da gente, né? Ou seja, gente, é repartir com o outro na hora da dor, na hora do sofrimento do outro, na hora que o outro está precisando de algum recurso que a gente tem e que a gente tem condição de repartir. Olhem para a igreja primitiva, eu gosto sempre de dizer assim, a gente olha para a igreja primitiva e o texto diz que eles repartiam o que eles tinham e as coisas eram em comum, certo? Mas não está dizendo que eles pegavam tudo que eles tinham também, davam destino para dividir com a igreja. Não está dizendo isso, que eles destinavam tudo e ficavam passando por necessidade, né? Então, nós temos que ter dois cuidados na vida da gente. O primeiro é avaliar aquilo que é nos colocado como uma necessidade de alguém. É por isso, gente, que a gente colocou um grupo no Ministério de Ação Social para analisar criteriosamente, estabelecendo critérios, né, as necessidades das pessoas. Tem muita gente passando necessidade. E a gente não vai conseguir atender todo mundo, então a gente tem que ser criterioso, né? Se eu pegar tudo que eu ganho para dividir com quem precisa, ainda vai ter um bocado de gente precisando e eu não vou ter mais para dividir. Então a gente tem que estabelecer critérios, ser cuidadoso, né, e repartir o que tem. Apesar do texto bíblico dizer que tudo que eles tinham lá era em comum, o texto também não diz que tudo que eles tinham eles davam fim para atender todo mundo, certo? E se eu pensasse assim, também tem um contexto que a gente tem que levar em consideração na época, que era a expectativa da volta de Jesus. A turma estava achando que Jesus voltava a qualquer hora, pode ser a qualquer momento, então vamos desfazer do que a gente tem, vamos desapegar, né? E vamos repartir. Então, tem, inclusive, isso como um contexto, né? A gente deve levar em consideração para não fazer feito Paulo Holanda conta a história do cara que chegou lá apavorado, sabe? Estava o cara endemoniado. Aí, como era a história do desapega, né? Desapega, o cara estava cheio de dívida, apegado nas dívidas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado na vida da gente, para também ter cuidado com a vida da igreja, tá? Aí, bora adiante. Então, veja, compartilhar as necessidades, inclusive praticando a hospitalidade. Qual era o problema, gente, daí? Naquela época, a turma saía de Jerusalém, por exemplo, para ir pelo meio do mundo, né, levar o evangelho, sequer encontravam em alguns lugares uma hospedaria para se abrigar. Né? E Paulo está dizendo, olha, hospedem. Às vezes parece que estou escutando assim, principalmente aqueles que estão indo para levar mensagem nesse mundão aí onde vocês estão, e onde eles não encontram abrigo. Então, hospedem na casa de vocês, né? Recebam esses homens de Deus, né? E aí agora é a necessidade de acudir esses irmãos, né, que não tinham onde ficar e estavam indo para pregar o evangelho naquele meio de mundão lá, de tudo quanto era de terra ali naquela região da Ásia e do Oriente, né? Ok? Bora adiante, então, né? 14, olha aí onde vem agora a dificuldade de muita gente, né? Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Vejam, que dificuldade, né? O cara sendo perseguido e abençoar quem está perseguindo ele. É um desafio tremendo, né? É Jesus dizendo, olha, amar os amigos é muito fácil. O desafio é amar a quem é seu inimigo, né? E ele não está falando aí de inimigo na questão de ser belicoso, de estar em luta corporal, não é isso que ele está falando. Está falando da inimizade que existia, né, em relação ao Evangelho. Então, a oposição ao Evangelho era considerada inimizade das pessoas, né? E aí ele vai usar isso como quem está repetindo, né,
Jesus dizendo que é preciso amar o inimigo, né? E eu gosto muito quando, eu acho que foi Léo uma vez perguntou como é que a gente destrói o inimigo, sabe? Aí ele respondeu, foi ele ou foi alguém que estava comigo? Sim. A gente destrói o inimigo transformando ele num amigo. Quer dizer, eu não preciso matar o cara, basta transformar ele em um amigo. O cara torna-se, na verdade, um aliado quando ele deixa de ser um opositor, não é? Marta. Pois é. O André está contando aqui a história de Marta lá de Paraty, que o cara foi assaltar a farmácia dela, depois ela sabendo quem era, convidou o cara e mandou o cara para o possível, né? Então ela transformou aquele inimigo em repente, ela não amaldiçoou isso, perdoou, e ainda botou ele lá para então, veja, ela fez exatamente aquilo que é o desafio, transformar o inimigo em amigo do Evangelho. Exatamente, é transformar o inimigo em amigo do Evangelho, porque aí ele vai ter a vida resgatada, né? É uma alma conquistada pelo Evangelho, e aí a gente tem agora uma outra história, certo? Então, gente, o desafio em amor, né? É exatamente isso. A gente não está amaldiçoando ninguém, porque eu vejo muitas vezes o cara chega, aí o cara não, o cara é um doido, aí, sei lá, um espírita, um testemunha de Jeová, sei lá o quê, aí a turma já fica logo braba, já começa a xingar, fica com raiva do cara, porque o cara professa outra religião, né? Em lugar de tratar bem, né? E levar a palavra com cuidado para que também não seja agressivo e nem violento, né? Então é esse o desafio, viu, gente? É abençoar quem te persegue. Se você é perseguido pelo Evangelho, abençoe o cara dando palavra de Deus a ele, né? Abençoe o cara se comportando de forma que ele seja surpreendido, que a grande questão do Evangelho, sabe o que é? É uma pessoa agride você com palavra, você não reage do mesmo jeito. Isso é amontoar brasa na cabeça. Quando o texto diz que a gente está amontoando brasa, é literalmente deixar o cara de cabeça quente. Rapaz, esse cara está me agredindo com palavras. Eu já agredi aquele cara com palavras. Já perturbei ele e ele não me trata mal. Esse miserável tem alguma coisa errada com ele, né? Eu lembro de um amigo meu de trabalho que ele dizia assim, rapaz, a tua paz me incomoda. Ele disse, você quer conhecer a minha paz? Eu lhe apresento a minha paz, né? Aí ele diz assim, não, eu já sei que vai falar de Jesus. Pois é, ele é a minha paz. Então, se você sabe porque eu tenho paz e você quer essa paz, então se aproxime, né? Mas ficava perturbando, né? Então, gente, transformar o inimigo em amigo, né? Aí, verso 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Olha que coisa maravilhosa, né? Que exercício de empatia. Isso aí é o que eu chamo de verdadeira empatia, né? Alegrar-se com quem se alegra, chorar com quem chora. A gente está dividindo as alegrias e dividindo também o sofrimento. Aí quem sofre, sofre menos, né? E quem se alegra mais ainda, porque a gente está multiplicando a alegria, na verdade, né? Então, é o conselho de Paulo, gente. Não tem muito o que falar. Isso. A identidade, né? João está lembrando aqui de Marta, irmã de Lázaro, quando Jesus chega e ela vai até Jesus, encontrando ele, diz que se Jesus estivesse lá, o irmão dela não teria morrido, né? E aquele lance de Lázaro, daquela história de Lázaro, Jesus aparece chorando, né? E aí a gente tem que lembrar que ele não está chorando simplesmente porque Lázaro morreu, né? Ele se identifica com a dor da irmã, né? Eu fico pensando sempre, imaginando ali, o que é que Jesus está pensando. Essa morte é uma desgraçada mesmo, né? Ela faz o povo sofrer. E ele se comove, né? Ele chora com ela, porque ele se identifica com a dor do outro. Então, esse é um exemplo maravilhoso para a gente tomar, né, na hora da dor do outro. Okay? Então, gente, a empatia, na verdade, é um ato de amor. Né? Na hora que eu estou sofrendo com quem sofre, estou me alegrando com quem se alegra, é um ato de amor,
da parte da gente, né? Porque a gente se aproxima do outro, se identificando com o outro, né? Povo de Deus. E verso 16, aí Paulo vai dizer assim agora: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Vejam que coisa interessante. Paulo está propondo aqui na verdade. Gervásio está fora. Tá voltando agora ele. Tá sem som, né? A conexão Eu dele vi caiu. aí para liberar o som. Ah, certo. Tá Obrigada, Cláudio. O microfone dele está fechado. Está aberto, está fechado. Ok. Então, gente, está caindo, quando volta fechado. Aí vejam, quando se fala em ter unidade, a gente tem unidade em espírito, né? É o Espírito de Deus quem nos une e quem nos faz caminhar em unidade. E aí nós precisamos sim viver, né, essa vida com a mesma atitude. Lembrem do começo do texto, que é mente renovada. Mente renovada é vida nova. E vida nova para todo o povo de Deus. Então, todo aquele que tem a mente renovada vai viver conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a unidade de pensamento da gente, ela vai estar norteada pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá certo? E Paulo está falando, então, gente, vocês precisam ter uma mente em comunhão, né? Uma mente em comum, um pensamento comum. Ele diz, não sejam orgulhosos. Vejam que vai e volta, ele está dizendo para a gente, olha, cuidado, nós precisamos levar uma vida em humildade, né? Ou seja, uma vida na dependência de Deus. Não precisamos viver aí esnobando ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, a gente já viu isso aqui. Todos somos os mesmos, né? Em termos de indignidade, ou dignidade, como vocês queiram chamar, né? Então, não é uma vida de status que a gente deve estar buscando, mas uma vida de filhos de Deus, né? Lembrem-se sempre de Jesus falando que bem-aventurados os pobres, e quando ele fala bem-aventurados os pobres, são os pobres em espírito, né? São aqueles que vivem entendendo a vida inteira que dependem de Deus para serem sustentados na sua vida, tá certo? E aí, gente, o que significa isso, né? Significa que aqueles que eram rejeitados socialmente, Jesus trouxe para perto, entendendo que nós todos precisamos, como povo de Deus, ter uma vida em comunhão, né? E comunhão requer de nós que ninguém seja orgulhoso em relação a ninguém. Aí vejam, eu peguei algumas palavras que Paulo citou no texto para a gente pensar sobre elas. Ele fala assim: ó, o amor é sincero, sensato, afetuoso, ele é respeitoso, ele é paciente, ele é generoso, ele é hospitaleiro, ele é bom, ele é compassivo, ele promove a harmonia, promove a humildade, né? Ou seja, né, nós seríamos ou deveríamos ser as mais felizes, como diz Paulo, das criaturas, né? Porque nós cremos no Cristo que ressuscitou e como povo de Deus deveríamos viver a prática de todos esses atributos, que são atributos do amor de Deus para com a vida do ser humano, certo? Então, nós temos isso tudo diante de nós. Algum comentário, alguma questão aí, gente? Até agora? Quem está aqui, quem está no online? O amor é a base de tudo. O amor é a base de tudo. Aí vejam, olha o comentário de André, que coisa importante. O amor é a base dos dons. Aliás, o amor é o principal de todos os dons, é o dom maior, que é o amor. Tudo vai passar, mas o amor jamais passará. Lembra de 1 Coríntios 13? Tudo vai passar, mas o amor jamais passará, né? Porque Deus é amor, né? Então, vejo que quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue fazer as conexões que nós precisamos fazer, né? Meditando na palavra de Deus. Se Deus é amor, o amor, então, é a base de todos os dons, porque o próprio Deus é quem
distribui os dons dele conforme lhe apraz. Certo? Então, nós estamos aí bem orientados. Porque aí, gente, fechamos a relação entre nós. Comentários, dúvidas e sugestões? Liguem para a Catedral Betânia, viu? O telefone da Betânia. Então, bora lá. Vamos avançar que a gente está andando, né? Bora falar agora na relação com os inimigos. Olha só. Agora, Paulo vai focar de forma muito clara a relação com os inimigos. Dos versos 17 até o 21. A gente falou de raspão, né? Mas na relação de uns com os outros, e agora vai ser especificamente falando com relação a quem se opõe ao Evangelho. Olha o que ele diz de 17 a 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Jesus já disse isso. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver a vida em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Isso é lá em Deuteronômio, tá? Diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele foi lá para o Antigo Testamento, viu? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, Paulo está aqui todo esquematizado, né, em cima da fala de Jesus, né, com relação a como a gente tratar com quem se considera inimigo, né, ou quem é inimigo do Evangelho. Então, vejam, gente, quando a gente tem a mente renovada, né, nós somos transformados para, de fato, construir novos relacionamentos. Vocês, certamente, muitos de vocês, deixaram para trás alguns relacionamentos que vocês viam que não tinham como trazer junto com vocês e não dava para sustentá-los, né? Mesmo assim, eu creio que fica no coração de vocês sempre aquele desejo. Rapaz, era tão bom se fulano tivesse também, né? Aqui do lado de cá não tivesse na oposição ao Evangelho, né? E aí, gente, quando Paulo fala sobre isso, né? A gente tem que lembrar lá atrás de oferecer o nosso corpo a Deus, né? E desenvolver uma autoimagem equilibrada, certo? Nos amando uns aos outros como povo de Deus, mas ao mesmo tempo, veja que coisa interessante, servir aquele que é considerado inimigo. Porque é servir que está colocado aqui, gente. Olha, da comida, da água, é servir ao outro. Ele está mandando que a gente vá servir a quem é inimigo do Evangelho. Quem sabe assim a gente conquista essa alma para Cristo, né? Aí ele vai dizer, então, gente, no verso 17, veja. Não retribuam a ninguém mal por mal. Nunca procurem vingar-se no 19, né? Não se deixem vencer pelo mal no 21. Ele tem 3 amarrações dentro desses versos que ele está marcando uma ligada na outra. Não retribuir ninguém mal por mal, não se vingar e não deixar se vencer pelo mal. São 3 coisas importantes para a gente pensar, ou seja, uma atitude de retaliação, né, ou de revanchismo, ou vingança, né, elas são absolutamente rejeitadas, ou devem ser rejeitadas pelos discípulos de Cristo. Se nós somos discípulos de Cristo, não devemos pensar jamais, né, em revidar, em tentar ofender como troco, né, em dar a volta, né, bateu, levou, isso não é coisa, por incrível que pareça, bateu, levou não é coisa de crente. Tem muita gente vivendo como cristão, dizendo, comigo é bateu, levou, né? Vejam que Jesus nunca retribuiu o mal com o mal. Jesus foi duro em diferentes ocasiões, mas ele nunca foi um cara que revidou, né, nem disse uma palavra para ferir ninguém. Ele não feriu, ele disse palavras duras, mas eram palavras para que a pessoa pudesse tomar uma nova atitude de vida. Não, nunca, jamais para ferir alguém, né? E aí, gente, veja, a gente tem naturalmente essa tendência de revidar. Nós parece que vivemos lá no
Antigo Testamento, no olho por olho, dente por dente, né? O cara me fez mal, vou querer fazer mal também. Não é essa a coisa que nós devemos viver, porque nós não somos mais crianças, não é? Mas precisamos tomar cuidado. Tem gente que fica aí pensando, matutando, procurando um jeito, né, ardiloso de devolver a vingança. Eu vou montar em uma armadilha, uma arapuca, sei lá o quê, para o cara se quebrar. Então tem gente que fica aí, né, vendo um jeito de prejudicar aquele que ofendeu, aquele que está na oposição. É coisa de criança, né? A gente, como adulto, deve pensar naquilo que Jesus está propondo. O desafio de Jesus é não retribuir o mal com o mal, né? E aí vejam, uma das primeiras marcas, né, da tradição ou da ética cristã, ela está exatamente aí, na não retaliação, né? Vejam o que aconteceu lá, né, com Jesus ensinando, era não retaliar, né? E você, quando vai ler no texto bíblico, o próprio Paulo, veja, Paulo pagou o velho caro, sofreu que nem um miserável também, e Paulo não foi um cara de retribuir o mal com o mal, né? Então, são coisas que a gente tem que olhar para elas, né? Vendo a literatura bíblica, o texto bíblico, como sabedoria para a nossa vida, para que a gente se eduque, né? Tendo novamente, né? Não amaldiçoando, mas abençoando, como diz o texto, né? Não retaliando, mas fazendo o que é correto, para que a gente possa viver em paz, né? Jamais buscar vingança, mas, como diz aqui o texto, procurar servir aos inimigos, tá certo? Então, é olhar para quem está próximo. Se ele está na oposição, vamos ter cuidado para que a gente não haja, né? Não venha agir de forma contrária àquilo que é a expectativa de Deus para a nossa vida, certo? E eu creio que quando a gente cai na armadilha, né? A gente cai na armadilha de revidar, aí a gente cai exatamente naquilo que é se deixar ser vencido pelo mal. O mal venceu a gente na hora que a gente vai revidar, né? Foi vencido pelo mal. Ou seja, o nosso coração se dobrou diante do desejo pecaminoso de revidar o mal com o mal. Então vejam que coisa mais grave, né, na vida da gente, né? Isso é transformador. É vida transformada mesmo. É. O dia a dia é terrível. Porque o seu desejo primeiro, veja, às vezes a gente até responde com grossura, já responde mal, porque nem parou para pensar, já bateu, levou de imediato. Então, veja, a gente está acostumado, né? Nossa cultura é assim, não querer levar para casa desaforo, não querer, né? Vejam, a gente não é obrigado a ouvir desaforo, mas a gente é estimulado, né, a não revidar. Veja, não quer dizer que eu tenho que receber a agressão, mas também eu não devo revidar. Eu lembro muito de minha irmã, quando a filha dela foi assassinada, ela foi visitar um bandido na cadeia, levou uma Bíblia de presente, disse: eu vou orar por você, para que Deus toque seu coração e você se converta, né? E o cara disse: rapaz, eu sou bandido, matador, e eu vou continuar matando. Foi a resposta dele. E ela disse: assim mesmo, eu vou continuar orando por você. Então, gente, é isso. Ao invés de a gente estar revidando, vamos tentar fazer o que é correto, que é a proposta de Paulo, né? Fazer as coisas boas aos olhos de todos. Fazer o que é bom aos olhos de todos, quer dizer o quê? Que nós temos, como povo de Deus, né, uma regra de convivência, temos normas de convivência que são reguladas pela nossa vida, né, ética, a partir do texto sagrado, e nós devemos buscar praticar essas coisas com naturalidade. Eu sei que é difícil, e é muito difícil, mas é aquela história, né? A gente precisa fazer as coisas de tal maneira que as pessoas vejam em nós coerência, a honestidade, a sinceridade, para que eles esquentem mesmo a cabeça. Eu prefiro esquentar a cabeça do outro, porque ele vai dizer: rapaz, esse cara não agiu conforme eu esperava. O fator surpresa é algo, né, terrível. Quando o cara é surpreendido com a atitude da gente, ele se desmonta. Quem vai lhe agredir espera a agressão de volta. Não duvide disso.
E quando você não agride de volta, a pessoa fica surpresa. Ok? Então, vamos adiante, né? E aí ele diz que a gente não deve retribuir o mal com o mal, mas nós devemos, ao contrário, servir ao inimigo. Se ele tiver fome, dele comer comida, se tiver sede, dele beber. Aí ele diz, fazendo isso, você amontoará brasas, né, vivas sobre a cabeça dele. Eu, gente, contextualizo isso de forma muito clara, dizendo assim, olha, colocar brasa viva na cabeça do outro é deixar o cara de cabeça quente quando vê o seu comportamento. Ele fica sem entender, o cara fica de cabeça quente, porque não consegue compreender como é que ele perturba e você responde com serenidade, né, com seriedade e com honestidade. Isso é brasa viva, né? Aqui embaixo. Pronto, gente. Eu estava dizendo a Cláudia aqui que vocês orem e tenham paciência, viu? Orem e sejam pacientes. Apliquem aí o texto na prática, porque o negócio hoje está complicado. Vai colocar em prática a partir de agora. Então, gente, no final, o que é que Paulo está dizendo? Não se deixem vencer pelo mal, né? Mas vençam o mal com o bem. O que é isso? Quer dizer, veja, eu sempre penso, que eu estava dizendo aqui, que quando Jesus diz que é contra mim, é comigo, ele está dizendo que não há muro, não tem como o cara ser neutro, né? Ou você vai trabalhar para o bem, ou já está automaticamente se deixando vencer pelo mal, né? Toda vez que a gente age sem pensar, né? Toma decisões e depois, puxa vida, eu errei, você já colaborou com o mal, né? Então, o não se deixar vencer pelo mal, né, é algo que a gente precisa pensar, que na hora que eu estou amaldiçoando alguém, como Paulo estava dizendo, eu já estou praticando o mal. Na hora que eu estou me vingando de alguém, eu estou praticando o que é mal. Então, na hora que eu pratico isso, eu estou sendo vencido pelo próprio mal. Vejam que coisa que retórica, né? Então, eu fazer o mal é ser vencido pelo próprio mal. Então, isso é o conselho de Paulo para que a gente possa viver bem e em paz, tá certo? Eu vou parar por aqui, gente, para que a gente possa ter aí esses minutos finais, né, de alguma forma, para comentar ou falar de modo que nós não sejamos derrotados, né? Não sejamos vencidos pelo mal, né? Mesmo que a internet tenha caído, ela não me deixou irritado, eu não fiquei com raiva dela, né? Só tenham paciência e orem aí. Mas, gente, bora aproveitar esse tempinho aí. Tem 2 minutinhos para comentários, né? E questões que a gente queira colocar aí. Que aplicação prática a gente pode trazer para a vida da gente, pessoal? Vamos ser práticos, bem práticos, né? Estamos falando de quem é inimigo do Evangelho, que Paulo chama de nossos inimigos, né? É claro que o foco é exatamente esse. É andar sempre com o foco em Jesus, né? E aprender mesmo a perdoar, não guardar rancor, a estar fazendo sempre o bem. Porque às vezes, quando a gente assim tá na agressão, as coisas podem se voltar para a gente de forma muito pior, né? E o problema ser maior do que ser um problema pequenininho. Então, é andar sempre com Cristo, é ter foco em Jesus. A gente, se colocar o nosso foco em Cristo, a gente consegue andar realmente com paciência com certas pessoas que vai provocando, ou que querem provocar alguma coisa. É não revidar mesmo, é ter isso na mente, para não ocasionar uma violência maior. Amém. Né? Amém. Isso me lembra do profeta Gentileza, sabe? Eu viajava para o Rio e sempre encontrava nos viadutos poesias de gentileza. Que gentileza gera gentileza, amor gera amor, violência gera violência, né? Então, ele vivia naquela praça onde tem aquele amarelinho, né? O nome daquela praça, no centro do Rio, uma praça que tem lá, ele vivia distribuindo rosas, né? Dizendo que gentileza gera gentileza. Ele fazia questão de estar falando sobre isso, sabe?
E é exatamente isso, a gente gera um ciclo que se chama ciclo virtuoso. Agora vejam, tudo isso está fundamentado no começo desse texto, quando Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente, né? Porque na hora que a gente não se conforma aos valores do mundo e tem a mente renovada, aí a gente passa a funcionar de fato de forma diferente. Ou seja, precisamos, gente, buscar de verdade, né? Analisar o que é que o mundo está propondo como valores, quais são os valores do reino de Deus e buscar o Espírito de Deus para que ele renove o nosso ser e a gente consiga funcionar desse modo. Se não for no Espírito, não tem segredo. É no poder do Espírito, não é no poder do braço de ninguém, não é na vontade de ninguém, mas é no poder do Espírito. Então, gente, é preciso de orar com paciência, né? Tem gente que vai ter o temperamento transformado, mas vai ter que orar muito para ser transformado, né? Pedindo que Deus faça essa mudança na sua vida, porque nem é fácil, não é, nem o mundo quer isso. O funcionamento do mundo a lógica do mundo é bateu, levou, você tem que ser o melhor, se você não for trator, você é estrada, né? Então, toda a lógica do mundo é uma lógica que leva as pessoas para um campo de orgulho, né? De opressão ao outro para que se saia bem e se dê bem. E aí a gente fazer um movimento, né, de tal maneira que a gente tenha a presença de Deus na vida da gente, fortalecendo para que a gente sobreviva, né? Nós temos 1 minuto para encerrar, está dizendo aqui. Então, bora pegar 1 minuto e vamos orar? Vamos? Eu vou pedir daí que vocês orem. Tesourinho, por favor, você que está longe, faça essa oração. Senhor Deus Pai, muito obrigada por esse momento tão edificante, né, que estamos aprendendo da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos estar a cada dia Te buscando, Senhor. Muito obrigada pela vida do nosso bispo, muito obrigada pela vida de cada um representado aqui. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Amém. Vamos à luta. Vamos à luta. Bye, bye. Tchau. Bye.